Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus. E hoje eu quero falar de uma coisa que eu acho que eu já falei em algum outro momento, mas é sempre legal de pensar e agora reconectar isso com outras partes da Bíblia, que é o fato de Jesus, quando parte o pão na ceia do Senhor, entregar um pão molhado para Judas. O que isso significa? Que ele queria afogar o inimigo dele naquela água? Não, pelo contrário. Significa algo que a gente jamais será capaz de fazer. Sabe o que é? Principalmente se você for adolescente. Sabe, no seu aniversário, quando canta o parabéns, e aí alguém sem graça canta com quem será, e aí depois eles falam assim, pra quem vai o primeiro pedaço de bolo? E aí você pega o primeiro pedaço de bolo, olha para aquelas pessoas e pensa, eu vou honrar alguém agora diante de todo mundo. O primeiro pedaço de bolo vai para a pessoa que eu mais gosto, ou que mais me ajuda, ou a que eu tô afim. Vai para aquela pessoa que eu vou demonstrar o maior honra e maior amor nessa festa. É o dono do primeiro pedaço de bolo. E aí, geralmente, você dá pro seu pai, ou pra sua mãe, ou pro seu namorado, ou pra sua avózinha. Às vezes pra pessoa que você gosta, ou então você pode simplesmente falar que é pra si mesmo, porque você se ama, pra ninguém achar ruim. Porque é uma honra. Pois é. O primeiro pedaço de pão molhado, ou o pão ou a carne molhada na cultura judaica, é o equivalente ao primeiro pedaço de bolo. Jesus deu o primeiro pedaço de bolo, entre parênteses, para Judas. Jesus deu o pão molhado para ele. E aí, eu escrevi, só para eu não me perder, porque Salmos 41:9 diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, a quem eu partilhei do meu pão, se voltou contra mim. O salmista fala sobre compartilhar o pão com o seu amigo íntimo, aquele quem você confia, honra e ama, e ele vai te trair, vai se voltar. O salmista falou isso lá no Antigo Testamento, sabe? Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, obviamente. As 30 moedas de prata já são colocadas, essa venda, né, do irmão justo, pelos irmãos injustos, lá em José, isso acontece. Ele é vendido por moedas de prata também. Mas quando Jesus sabe que será traído, sabe que terá um beijo ali para mostrar quem ele é, porque ele se mistura muito bem entre os seus discípulos, ele também tá lembrando uma outra história que é muito maravilhosa, que é lá em Ruth 2:14, quando Boaz convida, né, a Ruth, e ele convida uma estrangeira para molhar o pão no vinagre também como um gesto de acolhimento e honra. Então, tanto Ruth com Boaz, que já é essa figura, né, de Boaz resgatar Ruth, de Boaz fazer por Ruth algo que ela não merecia, mas por amor a ela, mesmo que fosse tudo o contrário, ele estava honrando, a tomando como noiva, e Jesus nos toma como noiva sem que a gente merecesse, nos entrega perdão na cruz sem que a gente merecesse, e nos dá o pão molhado sem que a gente merecesse. Eu gosto de falar que somos todos Barrabás, porque você tinha Jesus e Barrabás para ser solto. Jesus o justo e Barrabás, né, pecadorzão. Mas o povo grita para soltar Barrabás, Barrabás é livre no lugar de Jesus. Ele não pega a condenação. E isso que acontece conosco. Por causa de Jesus, nós também não temos a condenação, sabe? Mas o mais maravilhoso desse pão molhado, o mais maravilhoso desse primeiro pedaço de bolo que Jesus entrega lá em João 13:26, né? Jesus respondeu: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Sabe, não é sobre falar quem é o traidor. É sobre honrar o traidor. É sobre não condenar o traidor. É sobre amar o inimigo e não o amigo. E a Bíblia diz isso em vários lugares, né? Pra você amar o seu inimigo. Isso é muito difícil. Porque, assim, amar o amigo até os gentios amam, mas aqueles que são cristãos deveriam amar até quem o odeia. E Jesus não só ama, como ainda honra. E, na boa, a gente não tá dando o primeiro pedaço de pão molhado nem pra nossa família, nem para as pessoas que a gente ama, nem marido pra esposa, nem pra lideranças, nem pra chefes, nem pra melhores amigos a gente tem honrado. A gente tem comido o bolo inteiro, sabe? E você que lute com o seu. Mas Jesus não faz isso. Jesus pega o pão molhado e entrega pro seu inimigo, para aquele que o trairia, aquele que não valorizou. Às vezes é isso. Às vezes você tá se sentindo desvalorizado, sabe? Às vezes você tá sentindo que as pessoas ao seu redor não te amam o suficiente, não te enxergam como você é, não te honram devidamente, não são gratos por nada que você faz. E aí você, como alguém que crê em Cristo ou que busca, né, sabedoria na Bíblia, diz: o que eu faço com isso? Pois é,
dá o pão molhado. É fácil? Não. Senão Jesus não seria o Jesus, né? Senão a história seria dividida antes de Ana e depois de Ana, antes de você e depois de você. Mas ele ter feito isso mostra que existe um amor maior. Um amor que vai além do que o que as pessoas fazem por você. Que tem a ver com o que você faz por eles. Alexandre o Grande, que não era um símbolo de caráter, mas muito conquistador, costumava dar as suas melhores moedas para os mendigos, vamos colocar assim. E ninguém entendia por quê. Até que alguém perguntou e ele disse: eu não vou entregar a minha esmola de acordo com quem ele é, mas eu vou entregar a minha esmola de acordo com quem eu sou. E eu sou o grande, eu sou o Alexandre, eu sou o dono de tudo. Pois bem, se Alexandre, que era Alexandre, dava da sua melhor moeda, não por quem era o pedinte, mas por quem ele era, Jesus, que era Jesus, honrou e deu o pão molhado para Judas, não por quem Judas era, mas por quem Jesus era. E o convite para essa Páscoa é: o que a gente pode entregar pelo que nós somos, e não pelo que o outro é. Amém? Que o Senhor te favoreça.